Isso, foi. Aqui, se chegar alguém. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente fecha esse bate-papo sobre a Bíblia, né? E eu trouxe até no final, vocês vão ver umas curiosidades e é interessante. Então, só para a gente dar uma recapitulada no que a gente falou na semana passada, para a gente pegar, né, não se perder, dar uma continuidade, né, a gente falou que a Bíblia não é um livro como outro qualquer, ela é a palavra de Deus, ela não é um livro que contém a palavra de Deus. Vou usar aqui o meu exemplo, naquele livro Despertadas, que eu participei, ali tem um capítulo que é meu, né? Então, não é assim, o livro Despertadas, ele tem um capítulo da Lilian. Não, né? Tipo assim, contém um capítulo que a Lilian escreveu. Não, a Bíblia não é assim, é um livro que contém algumas coisas sobre Deus, ou que alguém inspirado escreveu. Não, ela não contém a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus. O significado de Bíblia é um conjunto de livros, são vários livros compilados em um só, mas que é a palavra de Deus. E a gente falou que ela foi escrita por homens, né, inspirados pelo Espírito Santo. O que significa isso? O Espírito Santo inspirou, soprou, né, no espírito, na mente, bom dia, Suzete, na mente desses homens, aquilo que deveria ser escrito. E até aí a gente vê uma ação sobrenatural de Deus, né? Porque ela não foi escrita de uma vez só. Bom dia, Cristiane. Ela não foi escrita, vamos lá, gente, vamos lá, vamos sentar aqui, ou então uma pessoa só, vou sentar aqui no meu computador e vou digitar a Bíblia inteira. Não, ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, quer dizer, os livros foram sendo escritos ao longo de 1.500 anos por 40 escritores de diferentes idades, diferentes culturas, diferentes graus sociais, vamos dizer assim. Você vê, é interessante, você vê até o Testamento, né, entre os próprios discípulos, Pedro, ele era um pescador, né, historiadores falam que ele era iletrado, que ele não sabia ler, não sabia escrever, né, e Lucas era um médico. Olha só ali entre os apóstolos, olha a diferença. Então, mas ainda assim, o que eles escrevem se complementam, uma coisa bate com a outra. Vocês estão entendendo? Olha só que coisa maravilhosa. Então, assim, é algo sobrenatural, né? E a gente viu também, né, só para recapitular, que a Bíblia ela é composta de... Oi, Patrícia, bom dia. De 66 livros, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, né, em que nós temos, na parte do Novo Testamento, aqueles livros históricos, mais os livros poéticos, mais os livros proféticos, que são aqueles escritos pelos profetas, e o Novo Testamento, ele vai falando, narrando toda a vida de Jesus, depois o nascimento da igreja, e tem várias orientações para nós, que somos crentes da nova aliança. Então, isso aí são como é que fala? São algumas coisas que a gente viu. Gente, eu estou mexendo aqui no celular, porque eu estou abrindo, ao mesmo tempo, algumas coisas para mostrar para vocês. Para estar mostrando para vocês. Então, deixa eu só trazer mais algumas recapitulações. Olha só que interessante. Se lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela era o livro mais vendido no mundo? E continua sendo. Eu fui pesquisar isso e eu vou ler, olha só que interessante. O livro mais vendido no mundo de todos os tempos, olha só, gente, é a Bíblia. Estima-se que mais de 5 bilhões, tá, de cópias tenham sido distribuídas em diversos idiomas
desde a sua compilação, ou seja, desde que todos esses livros foram reunidos. Então, olha só, gente, isso aí também, se a gente parar para pensar, é um sobrenatural de Deus. Porque se a gente olhar para a sociedade, eu não estou falando sociedade Rio de Janeiro, Brasil, estou falando a nível mundial, a gente vê as ideologias do mundo, né, esse mundo que jaz no maligno, o sistema desse mundo que jaz no maligno, indo o tempo todo confrontando a Bíblia, ou querendo assim, de fazer com que ela seja desacreditada. Não, isso não é verdade. Isso aí é história de pessoas fanáticas que escreveram o tempo todo. E assim, a cultura do sistema desse mundo, como eu falei, as ideologias, indo completamente contrária ao que a palavra diz, tentando normalizar coisas, práticas e um monte de comportamentos que são contrários à palavra de Deus, aos propósitos de Deus para cada um de nós. E eu sempre gosto de falar propósitos esses que são bons, perfeitos e agradáveis, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o tempo todo, indo de encontro a isso para desmoralizar e desacreditar a Bíblia, ou para falar, olha, tem uma falha ali, ó, aquilo ali não é mentira, aquilo ali não é verdade, não. Mas não conseguem, porque é a palavra de Deus. A Bíblia, ela se explica por ela mesma. A melhor forma de você explicar a Bíblia, vamos dizer assim, é através da própria Bíblia, porque uma coisa complementa a outra. A Bíblia, ela é, como eu já falei também, cristocêntrica, ou seja, o que significa isso? Ela é toda apontada para Jesus. O tempo todo, ela se aponta para Jesus. Ela vai, no Antigo Testamento, Jesus estava lá o tempo todo. Você lembra, né? Quem não estava aqui na semana passada, mas só para relembrar, eu falei, quando a gente fala, dá o exemplo, né, de Moisés lá que abriu o Mar Vermelho, ali é uma tipologia de Jesus. Moisés é uma tipologia de Jesus, porque ele foi o que? Quem foi Moisés? Bom dia, Deda. Moisés foi o libertador que libertou o povo de Israel, o povo de Deus, da escravidão do Egito, mas do Egito mesmo, nação. Mas olha só, Jesus, o que Jesus fez? Ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador, que também nos livrou de uma escravidão, não de uma nação, mas do império das trevas. Então, vocês estão vendo, sempre aponta para Jesus, sempre, o tempo todo. Semana passada a gente falou sobre isso. E, só permitir aqui, a gente comentou sobre isso. E ela é cristocêntrica, até que chega no Novo Testamento, em que ali Jesus já vem, já nasce, já cresce, já morre, ressuscita, e a gente vai vendo tudo aquilo que foi anunciado se cumprindo na pessoa dele, né? E tudo que ele fez. Então, o tempo todo ela é cristocêntrica. E deixa eu continuar aqui. Então, para quem entrou agora, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Eu até fui pesquisar qual era o segundo livro mais vendido. O segundo livro mais vendido é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Mas a Bíblia está, assim, em disparada. E, como eu falei, isso contraria as especulações humanas, porque se é um livro que se tenta desacreditar o tempo todo, não só a Bíblia, mas ao mesmo tempo de que Deus sou eu, Deus é o universo, Deus é uma força. Não consegue, porque está ali, mesmo acontecendo isso, há uma sede no ser humano, ai, me fugiu o nome dele, aquele que é o maior, alguém escreve aí para mim, gente, fugiu. O maior pregador de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, faleceu agora, deve ter uns 2 ou 3 anos, me fugiu o nome dele agora. Ele tem uma frase que fala assim, que dentro do ser humano existe um vazio, ou existe um buraco, que só é preenchido por Deus. E está aí
essa palavra, essa resposta. Gente, quem sabe faz ao vivo. Está o Luke aqui do meu lado latindo, querendo alguma coisa, e eu estou aqui fazendo sinal para ele sair daqui. Porque onde eu vou, ele vai atrás de mim. Então, é o tempo todo, é muito engraçado. Então, olha só, vamos lá continuar, deixa eu ver essa curiosidade. Então, estima-se que tenham sido distribuídas mais de 5 bilhões de cópias. A Bíblia é amplamente disseminada por organizações religiosas e editoras, sendo um marco... Billy Graham, isso, Vanessa, isso, Billy Graham, isso, obrigada, Billy Graham. Gente, eu estava parecendo nomes que não tinha nada a ver na minha cabeça. Ela é amplamente disseminada por organizações religiosas e editoras, sendo um marco cultural e espiritual em diversos contextos. Quer ver? Aí, olha só, outra curiosidade. A Bíblia é um livro sagrado para cristãos e judeus, né? Até o Bispo André volta e meia ele fala isso. As maiores religiões do mundo, elas tiveram origem ali no Antigo Testamento, né? Que é o cristianismo, né? Sendo que a gente fala que cristianismo, na verdade, é muito mais do que uma religião, é um relacionamento, né? O islamismo e o judaísmo, eles partiram dali, né? Tem como o grande pai da fé, vamos dizer assim, o Abraão. É um livro sagrado para cristãos e judeus, divididas em duas grandes seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É considerada a palavra de Deus revelada à humanidade e abrange narrativas históricas, leis, poesias, profecias, ensinamentos morais e espirituais. Né? Ela é composta, o Antigo Testamento é a parte mais antiga e sagrada também para os judeus. Os judeus, eles não têm o Novo Testamento, eles creem porque eles estão esperando o Messias chegar até hoje, eles rejeitaram Jesus, eles não creram nele. É a parte mais antiga e sagrada também para os judeus, contém 39 livros, na maioria das tradições cristãs protestantes. E, se lembra que eu falei? Na tradição católica, são 46 livros, que são alguns livros que são chamados de livros apócrifos. O que significa isso? Livros que foram considerados que têm, sim, um contexto histórico, têm a sua relevância histórica, mas que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Os principais livros, né, do Antigo Testamento são Gênesis, Êxodo, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, e inclui relatos da criação do mundo, a história do povo de Israel e profecias sobre o Messias. Aqui, continuando. Opa, peraí. O Novo Testamento, ele é exclusivo do cristianismo. Se lembra que eu falei, os judeus eles rejeitaram, eles não aceitam. Contém 27 livros, como os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, esse negócio de vai e volta para lá e para cá, as cartas de Paulo e o livro de Apocalipse. E ela narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, além de instruções para a vida para a igreja e para os crentes, para aqueles que creem em Jesus. Uma outra curiosidade, né? As línguas originais da Bíblia. Ela foi escrita originalmente em 3 idiomas. O hebraico, né, que é a maior parte do Antigo Testamento, o aramaico, que é algumas partes do Antigo Testamento, como trechos do livro de Daniel, e o grego, no Novo Testamento. Gente, isso são curiosidades, mas é interessante a gente conhecer isso, e já eu entro numa outra parte mais assim, para a nossa aplicação prática. Olha só, olha que interessante, as traduções da Bíblia. A Bíblia é o livro mais traduzido da história. Olha só, gente, além de ser o mais vendido, ele é o mais traduzido da história da humanidade. Olha só, gente, isso é o poder de Deus mesmo. Com versões completas disponíveis em mais de 700 idiomas.
e partes delas traduzidas para mais de 3.500 idiomas. Olha só, o amor de Deus. Por isso que eu falei para vocês uma frase que uma vez eu ouvi, que a Bíblia, ela é uma grande carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos. E eu creio nisso, né? A tradução mais famosa do mundo, no mundo ocidental, é a King James Version, aquela versão King James, né, que foi o rei, ela foi escrita para o rei James, ele pediu que fosse feita uma tradução que fosse o mais original possível, né, lá do hebraico e do grego. Então, essa é uma versão muito fiel ao original. Em inglês. E no Brasil, a mais conhecida é a Almeida Revista e Atualizada, aquela ARA, A-R-A, né? Que antigamente a gente só tinha essa, hoje em dia tem várias, né? Até que muitas vezes facilita o entendimento. Deixa eu pegar aqui. O impacto, né? O impacto religioso da Bíblia, ela é a base das principais doutrinas cristãs e judaicas. E, culturalmente, ela influencia a arte, a literatura, a música e os direitos humanos. Gente, tem uma moça aqui agora me pedindo o link para entrar. Como que eu vou fazer isso agora? Pior que eu não vou poder fazer. Eu não sei se eu sair daqui, eu não sei se eu perco vocês, eu acho, né? Ah, tá vendo? Eu não tenho como fazer isso. Ah, não, eu posso fazer aqui para ela agora. Então, gente, isso é só para vocês verem como eu estou falando aqui com vocês, mas deixa eu só mandar isso aqui para essa menina aqui agora. Pronto, mandei. Só para vocês verem assim, esse poder de Deus. Olha só, histórico. O impacto, ela contém informações sobre civilizações antigas como Babilônia, Egito e Israel. Gente, olha, vocês estão vendo, gente, como a importância disso, gente, tudo que tem acontecido. E uma outra coisa interessante também, para vocês verem, a Bíblia, a ciência, tem muita gente que fala, fé e ciência não se misturam, não é nada disso, gente. A gente tem visto a cada dia de pesquisas arqueológicas comprovando, olha, acharam lá um pedaço da onde realmente tudo indica que foi lá onde a Arca de Noé esteve repousada lá, depois que a água baixou, e outras coisas, encontram fragmentos de tudo que vem comprovar a veracidade disso tudo. E agora, partindo para uma outra parte, que a gente viu todo esse contexto de curiosidade, gente está reproduzindo ruído e é um look. E aqui tem como tirar ruído, mas eu não sei fazer isso agora. Então, vamos lá. Por que Deus nos deu a Bíblia? Olha só, quem tiver com a Bíblia aí, se quiser abrir lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, olha o que está falando. A Bíblia é a nossa fonte de ensino, repreensão, correção e instrução, para que nós possamos andar da maneira que Deus nos criou para vivermos. É através dela, ou seja, através da palavra de Deus, através da Bíblia, que conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Você lembra que eu falei? A Bíblia não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressurgido, vã seria a nossa fé. O apóstolo Paulo já falou isso. Só que eu tenho falado sempre, a Bíblia é o nosso manual de vida. Eu citei semana passada, ela é a bússola, o pastor Luciano Subirá que usa essa frase, ela é a bússola da nossa vida. A bússola serve para quê, gente? Para dar uma direção, para dar um norte. Ela é essa bússola. Eu vou ler de novo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia é a nossa fonte de ensino. Olha só, você tem dúvida de alguma coisa? Você não sabe como agir? Você precisa de direção? A Bíblia está ali.
Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, ele está ali, ele é a palavra viva. Tiago fala, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha só, nos apontando para essa, olha, você precisa de direção para algo na sua vida, está lá na Bíblia, peça a Deus, está dando a receita. Olha só, gente, isso é para a gente caminhar sem errar. Tudo bem, Marília, a gente não é perfeito, é verdade. Só que o fato de nós não sermos perfeitos não nos tira a oportunidade de caminharmos em santidade. Aliás, o nosso caminhar em santidade tem que ser diário. Eu escolho diariamente caminhar em santidade. Eu escolho diariamente caminhar pelo que essa palavra está me ensinando, porque, mais uma vez, ela vai me apontar para o melhor de Deus para a minha vida. Então, lendo de novo, ela é fonte de ensino, repreensão, mas não é uma repreensão em acusação, não, é uma repreensão em amor. Né? Deus, ele repreende aquele que ele ama, ele repreende aquele filho, e a gente não faz isso com nossos filhos. Quando a gente vê que tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que está errada, que eles vão poder se machucar se eles continuarem fazendo determinada coisa, ou que eles vão, ou que eles, de repente, podem estar indo por um caminho que não é legal, por influências que não é legal, que não são legais, a gente não vai lá e repreende, a gente não vai lá e orienta, é isso. Essa é a Bíblia para a gente, queridas. Né? Correção e instrução. Olha só, lendo de novo, para que nós possamos andar da maneira que Deus nos criou para vivermos, gente. E repetindo, ele nos criou para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, todo esse ensino, toda essa correção, toda essa direção é justamente para a gente poder viver o melhor dele para cada uma de nós. É através dela, através da Bíblia, que conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ele nos deu para isso. Esse pai que nos ama incondicionalmente, de uma forma extraordinária, ele nos deixou essa bússola, esse manual de vida, para que nós pudéssemos estar vivendo o sonho dele para nós, vamos dizer assim, em outras palavras, de uma forma mais romântica. Aí, olha só o que está escrito lá em Oséias 4, versículo 6, a parte A do versículo. O meu povo, né, Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Gente, isso aqui tem que falar com a gente. Quantas vezes a gente, puxa vida, por que eu tomei essa decisão? Meu Deus, se eu tivesse ido na palavra, se eu tivesse pedido direção a Deus, se eu tivesse me colocado ali diante dele, falando, Senhor, me dá direção, fala comigo, e fosse buscar na palavra, fosse ler a palavra, fosse estudar a palavra, eu não teria feito isso, eu não teria tomado essa decisão, ou eu teria deixado de fazer isso, ou teria escolhido uma outra opção. Quantas vezes nós vivemos, e eu estou falando coisas que eu já fiz, porque eu não agi segundo a palavra. Você quer saber uma coisa que eu já errei? Muito. E acho que todas nós. Tem uma passagem em Provérbios que fala assim, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quem nunca, quando percebeu, falou num impulso ou num momento de raiva, não exerceu o domínio próprio, né? Não produziu o fruto do domínio próprio, ou falou mesmo, a carne estava ali em alta, e falou, e depois, ai, meu Deus, por que eu falei isso? E se arrependeu, mas às vezes aquelas palavras, elas já feriram alguém, ou aquelas palavras já causaram uma divisão, uma dissensão, ou então nos trouxe consequências que, se a gente não tivesse falado ou agido, né,
a gente teria evitado. Eu conheço pessoas que já passaram por situações sérias de serem, assim, cerceadas de várias coisas, né? Porque não tiveram domínio próprio e, numa impulsividade, agiram, e aquilo ali trouxe consequências, trouxe angústias para a sua vida, para a sua alma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Trouxe, assim, um exemplo simples, mas que a gente vive, que acontece com a gente. Mas não é preciso ser assim. Como eu disse, nós não somos perfeitas, sim, a gente pode errar, mas só que tem esse manual para que a gente erre o mínimo possível. Eu gosto de uma expressão que o evangelista Felipe Baroni, lá da igreja, que ele fala assim, olha, o pecado na vida de um cristão, de um crente em Jesus. Por que um crente em Jesus? Porque crente é aquele que crê, e todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa. Então, o pecado na vida dos crentes em Jesus, ele não tem que ser algo rotineiro, tem que ser um acidente de percurso. E acontece, mas não é um acidente toda hora, está tendo um acidente. E não é necessário, não tem necessidade, porque eu tenho essa palavra. Se eu tenho conhecimento... Gente, olha só o que diz lá em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu te pergunto, quem é a verdade? Jesus. E por que tem tanta gente aí perdida? Por que tem tanta gente que morre e que vai passar uma eternidade sem Cristo? Por que tem tanta gente... Bom dia, Daniela. Por que tem tanta gente fazendo um monte de coisa, mesmo cristãos que errando? Por que tem pessoas que não vivem essa verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Peraí, a verdade está aqui, Jesus é a verdade, ele já veio, mas tem tanta gente que não está liberta, porque não basta só... Entenda, gente, não é uma heresia que eu estou falando, não basta só a verdade. É o conhecimento da verdade. Jesus, ele é a verdade. Mas é o conhecimento dele, de quem ele é, do que ele pode fazer, que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida. Porque um monte de gente aí fora fala Jesus, Jesus, e cita o nome de Jesus. Teve há muitos anos atrás, tem muitos anos mesmo, eu me lembro que eu estava na faculdade. Teve uma novela, que eu nem me lembro qual foi, em que uma das personagens, ela tinha um bordão, né? O que é o bordão? Aquelas frases, né, que determinados personagens têm, né? E volta e meia ele repete, aquele personagem repete aquela frase, e aquilo vira um ditado popular, cai na linguagem do povo. E essa personagem, que eu não me lembro nem quem era, o bordão dela era assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E, gente, o sangue de Jesus tem poder? Tem poder. O sangue dele tem poder. Né? O sangue dele que nos lavou, o derramamento do sangue dele que nos purificou, né? Que nos lavou dos nossos pecados, né? Que nos cobre, que nos limpa. Agora, era falado isso à torta e à direita por pessoas que estavam repetindo um bordão, e que, como eu falei, eu estava na faculdade, e eu lembro disso, vários colegas: sangue de Jesus tem poder. Nossa, essa prova estava difícil, o sangue de Jesus tem poder. Sem saber o que estavam falando, estavam repetindo um bordão que estava em moda por conta de uma novela. Mas aquela frase ali não tinha poder nenhum nos lábios dele. Sabe por quê? Porque não tinha o conhecimento do que era o sangue de Jesus, do poder, sim, que há no sangue dele. Vocês estão entendendo?
Então, a Bíblia está aí para nos ensinar isso, gente. Então, a palavra nos ensina também que a gente não deve ser como meninos, levados por todo o vento de doutrina, para lá e para cá, para lá e para cá. E, olha só, saiu uma situação ali. Eu me lembro de uma outra, não sei, acho que aqui ninguém é do meu tempo, gente, para isso. Teve uma época, muitos anos atrás, que começou a falar houve aí um movimento, tem muito tempo, de dente de ouro, que ia num determinado local, que Suzete, obrigada que você não me deixou sozinha, que houve um movimento aí, então, Suzete, se de repente você vai lembrar disso, de dente de ouro, que eu não determinado... tá, eu estou chegando lá, Suzete, estou chegando. Que um movimento em que oravam e aparecia dente de ouro na pessoa, obturações de ouro. Gente, era um monte de gente indo lá nessas igrejas para que fosse orar. Aí deixa eu te falar uma coisa, gente, eu estou duvidando de que Deus pode fazer com que apareça um dente de ouro em mim, ou uma obturação de ouro. Gente, isso... gente... Olha só, a Deda escreveu aqui, as duas, eu e Suzete com carinha de 35. Você merece 1 ponto, Deda, meio ponto por mim, meio ponto pela Suzete. Gente, olha só, eu estou duvidando de que Deus pode fazer isso? Não estou duvidando. Mas deixa eu te falar uma coisa, não estou querendo, por favor, não estou querendo falar mal de ninguém, não é isso. Mas qual o objetivo? Qual o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. De repente, sim, ele fez isso até em alguém, eu não sei se isso aí tudo se era verdade ou não. De repente, sim, ele fez em alguém, e eu creio que ele pode. Claro que ele pode. Se Lucas 1,37 diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus, é porque ele pode. Então, isso aí, para mim, é ponto, fato, e pronto, vamos seguir em frente. Mas qual é o propósito? E por que aquelas eram pessoas de vários locais afluindo? Olha, agora na outra igreja também estão orando e tá aparecendo obturações de ouro. E correu um monte de gente para lá. Qual o objetivo? Qual o propósito? Aí daqui a pouco, olha, está acontecendo isso aqui assim, assim. Eu me lembro de um outro movimento, tem um local que se cura e a pessoa... que ora e a pessoa emagrece ali. Gente, como assim? Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui para duvidar do poder de Deus ou para julgar ninguém, mas quando eu conheço a palavra, eu fico livre do engano. Eu não estou aqui questionando que isso era mentira, não estou falando isso, mas eu fico livre do engano. É aquela história que eu já falei em outros momentos sobre uma nota falsa e uma nota verdadeira. E eu vou dar um exemplo, eu estou achando que eu nem vou acabar a Bíblia hoje, mas não tem problema que eu não estou preocupada com o tempo. Até Jesus voltar, a gente tem tempo para ir caminhando juntas. Né? É preferível a gente ir devagarzinho, mas isso e sendo firmado no nosso coração do que a gente... Vamos lá, vamos correr, a gente não tem que... assim, escola, né, que tem que ter 208 anos, dias letivos. A gente não tem esse número de datas para cumprir. A gente tem até Jesus voltar. E se ele voltar daqui a 1 minuto, a gente está com ele. Então, a gente tem todo o tempo. Mas é igual aquela questão da nota falsa, né? Que isso aí foi um professor, né, meu, que tive na época na Atos, que contou que ele trabalhava num banco e estavam tendo, na época, muitas notas falsas de R$ 50. Então, lá, a gerência do banco levou lá pessoas entendidas no assunto para dar um curso para que aqueles funcionários, os caixas, né, reconhecessem uma nota falsa de R$ 50. E aí eles foram e estudaram, pronto, agora a gente já sabe, e voltaram para o trabalho. Vinha lá uma nota, essa aqui é verdadeira, e olha, essa aqui é falsa e não aceitava, prendia a nota, não sei o que acontecia. Só que passou um tempo, começaram de novo a aparecer outras notas falsas. Por quê?
Porque os falsários, eles perceberam, olha, a gente não está mais passando, então vamos lá, vamos mudar alguma outra coisa. Foi dado outro curso, eles aprenderam. E aí, vamos lá, foi lá, recusando nota falsa. Daqui a pouco, outras notas falsas, porque a falsificação já estava aparecendo em outro ponto. Até que alguém entendeu, percebeu que o certo não era ela dar, cursos sobre o que estava sendo, qual era o falso ali daquela nota. Mas o melhor era dar um curso de como reconhecer a nota verdadeira. E assim foi feito. Sabe, com um curso profundo de como reconhecer uma nota verdadeira. E ali, aquelas pessoas que fizeram o curso ficaram extremamente espertas. E elas conheciam tudo: a textura da nota, a marca d'água, o tipo da fonte, a coloração, tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. Então, quando elas conheciam tão bem, que quando chegava uma nota falsa, não interessa qual era a falsificação que eles tinham feito. Às vezes era um exemplo aqui que eu vou dar, né? Era um pontinho de caneta, isso aí tá, gente? É uma brincadeira, né? Era um pontinho de caneta no alto, no lado direito superior daquela nota. Um pontinho só, sabe aquele pontinho que faz assim, pim, que a gente faz assim no papel? Era isso. E ia passar despercebido para 99,999% das pessoas. Mas aqueles funcionários conheciam tão bem a nota verdadeira que eles estavam assim, olha só, textura igual, fonte igual, marca d'água igual, mas tem um pontinho ali. Aquele pontinho, a nota verdadeira não tem. E aí se parou de ter notas falsas, porque eles reconheciam tão bem a verdadeira que podia chegar a falsa que fosse, que eles reconheciam e descartavam. Assim tem que ser com a gente, querido. Sabe, a gente conhecer de tal forma, e ter o conhecimento dessa verdade, que é a palavra de Deus, que está aqui, ó, que está aqui do meu lado, ter de tal forma, eu conheço de tal forma, que pode vir o vento de doutrina que for, que eu, não, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra. Mas olha, está enganando um monte de gente, mas olha só, a palavra não é isso que a palavra diz. Sabe, isso é proteção para a nossa vida. É proteção, conhecer a palavra de Deus é proteção para cada uma de nós, para a gente não andar no erro, para a gente não se perder, mas muito pelo contrário, para que a gente continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz em 2 Coríntios 11:3, o que o apóstolo Paulo fala. O que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, e ela foi astuta mesmo, ela foi lá, Eva, não é isso que Deus disse? Vem cá, Eva, olha só, Deus disse que vocês não podem comer de nada desse jardim, né? Puxa vida, que Deus mau, isso é minha interpretação, né, gente? Que Deus mau, cria um jardim desse e fala que vocês não podem comer. E Eva sabia, não foi isso que ele disse, não. Ele disse que a gente pode comer de tudo, só não pode comer daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente foi, entendi. Deus está com medo. Deus está com medo, porque ele sabe que a hora que vocês comerem, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, como ele. Só que não foi isso que Deus falou, não foi isso, Deus não tinha medo disso. Deus tinha falado o que para Eva? Vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E aí sim, tem outros aspectos, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, e isso aí é um outro ponto que não vou entrar aqui agora, mas ela foi astuta.
E Eva começou, já nem devia ter respondido ali para Satanás, né? Personificado na serpente, mas ela começou, entre aspas, bem, falando o que Deus tinha dito, mas não se deixou levar, não percebeu, não estava tão atenta ao que Deus tinha falado, de que se comesse morreria. E aí foi enganada. Então, o apóstolo Paulo fala isso, olha, o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, e o inimigo, ele é astuto, o inimigo é sutil. Queridas, deixa eu falar uma coisa, o diabo, ele não vai vir assim, todo de vermelho, com um tridente, com um rabo, não, ele é sutil, ele é astuto. E olha, eu gosto muito de uma frase que o pastor Hélio Peixoto fala, que a gente, às vezes, tem tanto medo, entre aspas, ou preocupação, quando alguém está dentro de uma igreja e há uma manifestação demoníaca, né? E tem que alguém... qualquer pessoa que crê em Jesus, né? Não precisa ser só do ministério de intercessão. Ir lá e repreender aquele demônio em nome de Jesus e para ele sair, aquela pessoa ser liberta. Às vezes a gente tem tanto medo disso. Aí ele fala assim, gente, esses demônios aí são os mais simplesinhos. Você chega lá e repreende, em nome de Jesus, está repreendido, eu te dou uma ordem, sai, em nome de Jesus, e ele tem que sair. Mas aí ele fala algo muito, muito interessante e muito importante, que a maior prisão, né, que os demônios podem fazer numa pessoa é a prisão de uma mente completamente envolvida pelo engano, envolvida por pensamentos, por sofismas. O que são sofismas? São mentiras com cara de verdade. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é verdade? Completamente. Mas quantas vezes ela é distorcida? Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, ele te ama. Ele te ama, você pode permanecer como você está, ele te ama. Hoje, sabe, e sem nos levar a um entendimento que precisamos de um Salvador. Hoje em dia, vocês já viram que existem já Bíblias, existem Bíblias, gente. Bíblias que estão sendo, alguns versículos estão sendo tirados para poder se encaixar nas ideologias humanas, nas ideologias de comportamentos e práticas humanas, para agradar a pessoas. Então, assim, o apóstolo Paulo está falando, olha, eu não quero que vocês sejam enganados como a serpente enganou Eva com astúcia, e a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, o que eu disse, o pastor Hélio Peixoto fala isso, que a maior prisão, o maior engano é essa mente presa. Agora, conhecereis a verdade, o conhecimento da verdade nos liberta, e esse conhecimento da verdade não é só para quem não é salvo ainda, e que não conheceu ainda esse amor de Deus e a salvação em Jesus, sim, serve para eles também, serviu para a gente um dia, a gente conheceu, a gente teve conhecimento de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, a gente teve conhecimento de que a gente precisava de um Salvador, sim, é para quem ainda não conhece o amor de Deus, mas também é para cada uma de nós todos os dias, porque deixa eu te falar uma coisa, todos os dias eu preciso ser salva de pensamentos errados que tentam tomar conta da minha mente. Todo dia eu preciso ser salva de ideologias erradas que esse mundo vai trazendo. Por isso, queridas, a importância de Romanos 12:2, da renovação da nossa mente na palavra. No original, no grego, no original, essa renovação da mente é a metanoia, é uma metamorfose, é uma mudança de tal forma de que
Quem eu era, eu não sou mais. Se lembra da lagarta e da borboleta? Você olha para uma borboleta, a gente sabe que a borboleta veio da lagarta, que era a lagarta que se transformou na borboleta. Mas, se você não sabe disso, você olha uma borboleta, você imagina que a borboleta, ela era aquele animal que é até gosmento, dá nervoso, que todo assim meio molego, que se arrasta e que nem é bonito. Você consegue imaginar? Isso é a metamorfose. E uma vez eu ouvi uma palestra que falava de um estudo que, se você for analisar todos os componentes lá de uma lagarta e todos os componentes de uma borboleta, ele não é assim, a borboleta é a lagarta melhorada. E ela deu uma melhoradinha, um upgrade. Não. Se você for analisar assim, a composição daquele ser vivo, daqueles dois seres vivos, não tem nada a ver um com o outro. Não tem. São dois seres diferentes, com composições diferentes. Isso é metamorfose. E é isso que Jesus fez com a gente. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Você não é mais nada, não tem mais nada a ver com quem você era, você é outra pessoa em Cristo. Então, por que eu estou falando isso, queridas? Porque eu vou ter esse entendimento através do conhecimento dessa palavra. Eu vou ter esse conhecimento, e isso vai enchendo o meu coração, e eu vou caminhando nessa novidade de vida que Ele conquistou para mim. Então, Romanos 12:2 fala isso, essa metamorfose. A Deda, eu tenho um novo CPF. É verdade, o CPF é um número para cada um. Né? Não tem, o meu número não é igual ao da Deda, não é igual ao da Patrícia, não é igual ao da Antônia. Cada um é único, é exclusivo. Você é uma nova pessoa. Essa metamorfose. Agora, se a gente pegar esse versículo também, né, transformai-vos, né, que esse transformai-vos é essa metamorfose pela renovação da nossa mente. No original também, na expressão no grego que fala a renovação da mente, fala que é uma renovação contínua. Não é assim hoje, eu nasci de novo e agora tudo bem, vamos embora. Não, ou então, assim, eu renovei eu li a palavra hoje, eu entendi, agora daqui a 2 anos, aí vai acabando a validade, eu vou ler de novo. Não, é necessário uma renovação contínua, isso até o final da vida. Não interessa se a nossa vida vai até os 70, 80, 90, 100 anos, ou quantos forem, é até o final da vida, uma renovação contínua. Sabe por quê, queridas? Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Os padrões de Deus não mudaram, não mudam, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e Ele é a palavra. Então, Ele não muda. Os padrões de Deus não mudam. A vontade de Deus para a tua vida não muda. Mas se eu não estiver renovando a minha mente nessa palavra, eu vou começar a ser, daqui a pouco, influenciada pelo sistema desse mundo. Porque hoje a gente ainda não está com Cristo, com o corpo glorificado, eu não estou na glória, não, a gente vive num mundo em que o natural é o mais forte, né? Aqui, a nossa realidade, onde a gente vive. Tudo é influenciado para o hoje, tudo é influenciado para a carne, tudo é influenciado para que haja uma satisfação da carne, estimulada pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Então, se eu não renovo a minha mente na palavra continuamente, daqui a pouco eu vou estar sendo influenciada pelo sistema desse mundo, de uma forma muito sutil. Ontem eu falei no culto online do prumo, né, que está lá, quando você vai construir uma parede, tem aquele prumo, e se eu vou só no olho,
corro o risco, por melhor pedreiro que eu seja, eu corro o risco de ficar um pouco torto. Mas se eu tenho o prumo, aquilo ali me baliza. Mas se eu não tenho, ou se eu não, ou até se ele está ali, mas eu não dou importância, daqui a pouco ela vai ficando um pouco torta, e quando eu ver, ela está completamente torta. Quando eu vir, né, ela está completamente torta. Então, é uma renovação contínua para que os padrões do mundo não me influenciem. Então, olha essa frase aqui. A falta de entendimento da palavra, eu já estou terminando, tá, gente? Deixa eu até falar, deixa eu fechar isso aqui, depois eu falo. A falta de entendimento da palavra não traz felicidade, obscurece os verdadeiros propósitos de Deus para nossas vidas, resulta na falta de intimidade com o Espírito Santo e torna-se um obstáculo para que vivamos o melhor do reino de Deus ainda nesta terra. Sabe aquela história de que aqui na Terra é só sofrimento, é só... Não, gente, isso aí foi muito disseminado e até hoje ainda é disseminado por algumas denominações, mas não é isso que a palavra diz. A palavra, sim, diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas também diz lá em Isaías, se quiserdes, olha a condicional, se eu quiser, eu tenho que desejar estar dentro da palavra de Deus, eu tenho que desejar conhecer essa palavra de Deus, se quiserdes, é um desejo meu, é uma decisão, e me ouvirdes. Ouvir não é só ouvir, entrou por aqui, saiu por aqui. Ouvir é deixar entrar no coração e obedecer. Comereis o melhor desta terra. Sabe, vocês experimentarão, que eu li nessa frase aqui, o melhor do reino de Deus, ainda nesta terra. Se a gente for ler o Salmo 1, a gente lê que bem-aventurado o homem que... Eu vou até ler aqui agora, para a gente fechar. E, não terminei, né, a Bíblia, mas não tem problema. A gente vai deixa eu só abrir aqui, a gente vai continuando. Deixa eu botar aqui. A gente vai continuando, a gente vai caminhando. Olha só, olha o que diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Salmo 1, isso. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Será que aqui está falando, gente, de uma vida só de provação? Não, só um dia quando eu morrer, aqui é só desgraça. Um dia quando eu morrer, estiver na glória, aí que vai ser bom. Não está falando disso. Está falando, sim, de que a palavra de Deus nos fala, nós passaríamos por aflições, mas está falando de uma vida que já experimenta o reino de Deus, que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Mas tem uma receita aqui. Aquele que medita na palavra de Deus, aquele que para, aquele que abre mão daquelas coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, mas escolhe se deixar ser guiado por essa palavra, escolhe conhecer essa palavra, escolhe meditar nessa palavra e caminhar por isso, né? E aí vai falando, e o último, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Vamos parar só até aqui, né? Porque é o que interessa para a gente aqui nesse momento. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A última coisa para a gente fechar hoje. Uma vez eu recebi uma explicação de um professor
e que ele falou que, no versículo 1, que fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa expressão, bem-aventurado aqui, a gente costuma muito trazer bem-aventurado para feliz. Feliz é o homem, feliz é o homem. Mas ele falou que ele estava dando uma explicação de que lá no original hebraico, a expressão bem-aventurado aqui, no contexto do Salmo 1, ela tem uma profundidade que aponta para o seguinte, invejável. Não é você ser invejoso, não é isso não. Invejável. Você que tem essa postura de não vamos colocar aqui, não se deixar ser guiado pelos padrões do mundo, mas muito pelo contrário. Porque, olha só, se eu decido não me sentar na roda dos escarnecedores, não andar no conselho ou de pessoas que não estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo, ou seja, eu estou escolhendo não viver pelo sistema, pelos padrões desse mundo, né? Então, mas muito pelo contrário. Eu escolho, eu decido viver, caminhar pelo que a palavra diz, essa pessoa é invejável. Vocês estão entendendo? Ela, como assim? Você até passa por aflições, mas o que você tem? O que você tem? O que acontece na tua vida? Que é diferente, tem algo que eu não tenho, tem algo que eu não consigo entender. O que é isso? Sabe o que é isso, gente? É Jesus, é a presença dele, é ele na tua vida. Vocês entenderam o que eu quis dizer com inveja? Não é você ter inveja, é como as outras pessoas olharem e falarem, o que você tem? O que é isso? É um comportamento admirável, é. Gente, eu tive uma experiência outro dia, com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, e eu vou fechar aqui, que já são 9:02, de que a gente ficou, Deus é muito bom, ele criou uma oportunidade da gente estar conversando, e a gente conversou a beça, né, não na igreja, nem é cristã, né, e a gente conversou, e no final veio um desejo no meu coração de orar, e orando, e ali orando. E quando nós acabamos de orar, essa pessoa, que paz que eu estou sentindo, que paz. Gente, tem a ver comigo? Não, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com aquilo que está dentro de você e de mim, que é o Espírito Santo. E as pessoas precisam disso. Então, a gente tem que tomar essa decisão. Eu decido caminhar pelo que a palavra diz, para que eu possa, a cada dia, tá vivendo os propósitos que Deus tem para mim, tá fluindo nesses propósitos que Deus tem para mim, e onde eu for, Ele poder se manifestar, e isso ser bênção para a vida de outras pessoas, e essas outras pessoas conhecerem essa verdade que liberta, como um dia. A Débora teve uma experiência agora de receber esse abraço de Deus, né, outro dia. E da mesma forma que um dia nós também recebemos e encontramos essa paz, e encontramos esse amor. Então, leva a sério a palavra de Deus. De verdade, agora eu vou fechar aqui. Leva a sério a palavra de Deus. Não tenha medo de mergulhar nessa verdade. A gente vai continuar a semana que vem, não tenha medo, queridos. Vocês não vão se tornar mulheres fanáticas. Fanática, não. Sabe quem é fanático? Quem não tem relacionamento com Deus. Fanático é aquele que não tem relacionamento com Deus, que só vive regras. Não, é isso, não sabe nem por quê. Não. Deus te chama para um relacionamento, para uma intimidade, e isso passa pelo mergulho nessa palavra, para você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele para você. A gente para aqui agora, semana que vem a gente continua, e, gente, eu vou estar sempre indo até as 9, tá? Porque quem falou que só podia ficar até 10 para as 9 é uma pessoa que nem não tem mais vindo, acho que
por causa de trabalho, alguma coisa assim. Então, a gente vai até às 9, que aí a gente fecha 1 hora, tá bom? Guarda isso no teu coração, sabe? Não tenha medo, não. Você não vai ser fanática, não. Você vai ser, muito pelo contrário, uma mulher cheia do Espírito Santo, que onde passar vai ser um referencial do amor de Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia e que você seja um instrumento dele para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, né? Ali o recadinho que a Valéria colocou. Isso aí, Suzete falando, eu quero, eu também quero. Gente, quem puder, abra a câmera, vamos tirar nossa foto. Deixa eu parar a gravação. E a gente tira a nossa foto aqui.